Todos nosotros ya vimos algún tipo de propaganda o programa en lo cual ellos hacen una plantación masiva de miles o millones de árboles y ellos dicen que eso entonces va a salvar el mundo porque vamos a estar capturando más gas carbónico y así vamos a estar revertiendo el efecto invernadero y el cambio climático. Pero aunque hay un fondito de verdad, eso no pasa de un greenwashing, donde las empresas y personas que contaminan mucho intentan mostrar que están haciendo algo para el medio ambiente. En este video yo voy a intentar mostrar para ustedes algunos puntos clave que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros pensamos que plantar árboles va a salvar el desastre climático que nosotros estamos pasando hoy en día. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín en el Desierto. Yo voy a intentar sintetizar algo bien complejo hoy para ustedes en este video. Espero que no quede muy largo, pero yo veo muy interesante ustedes comprenderem eso y ver a dónde nosotros deberíamos poner nuestro esfuerzo y también aquí en qué proyectos a ayudar. Así que espero que ustedes quédense acá en ese video para comprender bien esa problemática. En los últimos años se ha divulgado bastante que plantando árboles nosotros vamos a estar secuestrando carbono y así entonces revertiendo un poco del efecto invernadero. Y cuando eso salió a público, esa matemática de la cual si nosotros plantamos millones, trillones de árboles por país, muchas personas entonces empezaron esa corrida para intentar entonces quedar más verdes y descontaminar tanto sus países, pero también sus empresas. Uno de los más famosos en los últimos tiempos foi el gran youtuber MrBeast. Hoje nós vamos plantar 20 milhões de árvores. E ele hizo um episódio então mostrando el planteo de los 2.000 árboles primários e depois ele donou para uma instituição para continuar la plantación. Él hasta recibió plata de varias personas famosas, como por ejemplo Elon Musk, que creo que donó como 1 millón para ese proyecto. Pero vamos a ver si realmente lo que él dijo y lo que él hizo alguna diferencia. Pero no es solo él. Casi todas las empresas hoy en día, como Petrobras, como empresas de cosméticos, están plantando árboles para revertir el cambio climático. Pero bien, voy entonces a poner algunos tópicos, como 6 a 8 tópicos más o menos para ustedes y vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario también, pongan acá abajo para que discutamos un poquito más ese problema. Bien, inicialmente entonces, ¿cuál es la teoría por detrás de eso? Los árboles van a hacer la fotossíntese, la cual entonces va a aprisionar gas carbónico dentro de su interior. Él va a ser utilizado entonces en el crecimiento de la planta y va a ser depositado entonces en las raíces, en los troncos y en las hojas. O sea que con eso nosotros podemos captar mucho gas carbónico de la atmósfera. Bien, esa entonces es la simple cláusula de todos estos proyectos. Pero creo que quien sigue el canal há más tiempo ya sabe que no es bien así. Esa es solamente la primera parte del proceso, visto que ese carbono va a ser en gran parte utilizado, más del 50% de ese carbono va a ser enviado hacia las raíces en forma de azúcares, los cuales entonces va a servir como una moneda de cambio para todos los microorganismos que viven en el suelo. Entonces ese árbol va a captar ese gas carbónico, va a enviar a las raíces y el suelo va a hacer todo ese procesamiento de ese gas carbónico. Entonces el que va a almacenar y fijar y también mineralizar ese carbono, formando así suelos y también continuando entonces a bloquear ese gas carbónico para que no vuelva a la atmósfera, ¿ok? Eso es algo muy importante que ustedes comprendan. A partir de eso vamos a ver todo el resto.
Entonces, ese va a ser el primer punto. Nosotros necesitamos toda esa biodiversidad que nosotros tenemos de microorganismos en el suelo. Y muchas veces en ese proyecto, como por ejemplo el de Mr. Beast, él solo plantó una o dos variedades en monocultivo, haciendo entonces que nosotros no cultivemos la biodiversidad que nosotros tenemos en el suelo. Así que esa captación de gas carbónico va a ser parcial, pero ella no va a ser almacenada por bastante tiempo en nuestros suelos. Si ustedes ven en monocultivo, los más comunes entonces van a ser el pinus y el eucalipto, como nosotros podemos ver ahí el ruido de la motosierra al fondo, que sería entonces en la plantación de eucalipto ahí al lado. Sacando ese sonido de la motosierra, nosotros no vamos a escuchar prácticamente nada, visto que esse monocultivo no va a generar ni alimento para toda a biodiversidade, tanto mamíferos, aves, reptiles, no va a crear un refugio bueno para ningún animal, visto que esa zona va a tener que ser quemada, no tiene biodiversidad, son solo troncos rectos hacia arriba. Y ese silencio no va a ser solo en la parte superior, en el sistema radicular también nosotros vamos a tener muy pocos microorganismos, visto que igual nosotros seres humanos, cada uno tiene sus preferencias de alimento. O sea que ni todos los microorganismos van a conseguir asociarse con la misma planta, haciendo así con que los monocultivos no tengan biodiversidad suficiente para formar un suelo y así mantener la vida. Además, muchos de esos monocultivos serán hechos para la cosecha posterior, como por ejemplo el pinus y el eucalipto, que va a ser utilizado tanto en la industria maderera, para construcción y también para carbón, para conseguir hacer fuego y cocinar, haciendo con que todo ese carbono que fue cosechado por nuestra planta sea liberado nuevamente a la atmósfera de formas hasta más nocivas, en diferentes formas que pueden contaminar nosotros, intoxicar nosotros, como el monóxido de carbono. O sea que esse sequestro vai ser parcial e prontamente ele vai ser liberado novamente a nossa capa atmosférica. Ou seja que monocultivos não serão a solução e nem sequestrarão nenhum carbono. E é isso o que nós podemos ver em todas as propagandas, em lo qual a indústria habla, se nós utilizamos tal banco, eles van então a fazer sequestro de carbono dependendo da plata que derramos aí em la caja de ahorros, ou se nós compramos algum produto, vão ser plantadas 3 a 10 árvores. Pero muitas vezes eles fazem em companhia com esses conglomerados de plantio, como Syngenta, como Votorantim, acá em Brasil, vão ser o plantio, pero vai ser de espécies maderáveis que vão ser a partir de 10, 20 anos cosechados, e esse sequestro de carbono, então, vai servir para nada. Assim que cuidado a donde nosotros vamos a invertir plata y tiempo y creer en esas empresas. Pero já, se nós plantamos, como por exemplo acá, um cereza de Rio Grande, uma pitanga, com vários tipos de árvores, e principalmente nativos, nós vamos estar assegurando que, además de la fijação de carbono, o sequestro de carbono, nós vamos estar alimentando todos os micro-organismos nativos em nosso suelo, generando mais suelo, mineralizando esse carbono, dando frutas e flores para nossos polinizadores e aves e mamíferos, además de vários outros benefícios. Ou seja que não plantemos em monocultivos. E además, aí nós já entramos no segundo ponto, não utilizar espécies exóticas e sim dar prioridade às nativas. Com isso eu não estou dizendo para não plantar nenhuma exótica, visto que nossa alimentação hoje em dia depende de uma gama de produtos que vêm então de outras regiões do planeta. Ou seja que se nós podemos plantar, por exemplo, acá em Sudamérica, um cítrico ou um castanho, acá no hemisfério sul, acá no sul do Brasil já pode plantar um goiabo, pero não em monocultivo e não solamente essas espécies exóticas. Os mais exóticos que nós plantamos em grande quantidade são como, por exemplo, o pinus e o eucalipto.
los cuales en gran densidad no van a tener ninguna conexión con nuestros microorganismos y también macroorganismos, no va a generar ningún alimento y ninguna conexión ecosistémica y ecológica, generando lo que nosotros llamamos de desiertos verdes, lo cual yo ya abordé acá en el canal sobre ese tema. Además, los exóticos muchas veces ellos son más adaptados para diferentes situaciones, como por ejemplo un eucalipto que fue generado entonces en un desierto en Australia, haciendo con que él consiga captar muy eficazmente el agua. Así que si nosotros generamos un monocultivo de eucalipto en una zona con bastante agua, como por ejemplo acá en Brasil, nosotros vamos a estar divergiendo el curso del agua y también la captación del agua por la napa freática, disminuyendo ecosistémicamente esa agua en el sistema y también impactando el ciclo del agua, generando entonces la falta de lluvia en algunos locales y también la demasía de lluvia en otros debido a esos cambios de corrientes de aire. Así que siempre prioricemos las nativas para mantener todos esses benefícios que nós podemos ter. E además dessas coisas negativas que nós podemos ter plantando essas exóticas, aún nós temos outra classificação de plantas, que serão as exóticas invasoras, as quais podem perturbar não somente esse suelo em lo qual nós plantamos elas, mas também invadir ecossistemas saludáveis que sim estão sequestrando carbono e armazenando-lo eficazmente, fazendo com que também nós tenhamos mais a perda desses biomas que aún estão sanos em nossos países. Assim que muito cuidado com o que nós vamos a plantar em diferentes locais. Outro ponto muito importante é aonde nós vamos fazer esse plantio de árboles, visto que há diferentes biomas alrededor do mundo e cada um tem seus benefícios, suas adaptações, evolução ao clima de cada local e também eles muitas vezes vão sequestrar quase mais carbono que nossos próprios árboles, assim que nós temos que ter muito cuidado. Já se viu por vários estudos que o maior benefício que nós vamos poder ter plantando árboles é reforestar, ou seja, que florestar, plantar árvores nesses locais que foram degradados por la mão humana ou também de forma natural, como por exemplo acá, onde passou o tornado e todos esses árvores gigantes caíram. Assim que quanto mais rápido nós restabelecemos esses ecossistemas, nós vamos fazer com que nós não tenhamos então a soltura, o desenvolvimento de essa ação bacteriana e microbiana, fazendo com que esse carbono que está no suelo vuelva a la capa atmosférica, ou seja, que reestruturando esses ecossistemas, nós vamos, además de captar carbono através dos árvores que vamos a plantar, também nós vamos estar evitando de soltar esse carbono já almacenado em esse suelo. Pero muitas vezes essa captação vai ser hecha através de miles, milhões de anos, através de, por exemplo, gramíneas, como por exemplo nós vemos acá em nossos pampas, bem como em las savanas em África. E nesses locais nós vamos ter um equilíbrio muito justo, devido a los ciclos de las aguas que vão ser muito distintos, tendo então pouca água disponível e assim as gramíneas vão ser muito mais eficientes devido ao ciclo C4 que eu havia já explicado em outro vídeo. Quando nós implantamos árvores nesses ecossistemas, nós vamos estar aprisionando toda essa água que já é escassa, rompendo toda a biodiversidade, criando sombra aonde nós teníamos espécies que estão adaptadas para estar a pleno sol, bem como nós vamos estar cambiando completamente os micro-organismos que estão nessa área, ocasionando então muito mais dano que benefício. Outros exemplos dessa problemática nós vemos no deserto florido allá em Chile, que nós já habíamos falado também em outro vídeo que eu vou deixar acá, em lo qual nós creemos que o deserto não tem valor por si solo. E allá, como o deserto só floresce a cada 4, 6 anos naturalmente, eles tiveram a grande ideia de começar um projeto para então reforestar aunque não com
árboles, pero sí con otras especies para que ele floresca por más tiempo y así atraiga más turismo. Pero de esa forma nosotros estamos cambiando las relaciones que nosotros tenemos con insectos, con los mamíferos que viven ahí en esa región, haciendo entonces que también ellos sucumban después de un tiempo porque no van a aguantar ese nuevo ritmo de la vida. También muchos de esos plantíos de árboles de reforestación en realidad van a ser aflorestações, que seria então agarrar esses locais, como por exemplo eu havia dito, el Pampa, que nunca tiveram árvores e começar a implantar árvores. De los Pampas nós já falamos, pero também nós temos as problemáticas de plantar árvores tanto arriba del permafrost e também em zonas que nieva e há hielo. Ou seja que essas superfícies completamente blancas têm o poder de reflejar o calor da capa atmosférica e assim manter essa água dulce aí aprisionada por muito mais tempo, mantendo então o equilíbrio desses ecossistemas e também a influência em outros. Quando nós começamos a plantar coníferas e outras plantas nessas zonas, a coloração vai ser muito mais escura, fazendo com que o calor que nós temos na capa atmosférica seja aprisionado aí nessa região, fazendo com que nós tenhamos o deshielo de essa capa abaixo da terra, de hielo, de glaciares e outras formas então de água dulce, fazendo com que nós tenhamos uma catástrofe ambiental, ou seja que nem todos os lugares vai ser positivo que nós plantemos árvores. E además, se nós não elegimos espécies nativas que estão adaptadas para esses suelos, nós vamos a ter uma grande mortalidade dessas plantas, fazendo com que todo nosso esforço e calorias que nós generamos para plantar esses árvores haya sido em vano. Como foi o caso de MrBeast, que depois de algum tempo, alguns investigadores foram allá para ver se realmente haviam quedado os árvores. E desses miles de árvores que ele havia plantado, só algumas haviam sobrevivido. Ou seja que calcular nossos esforços é muito fundamental. E aí nós entramos em nosso quarto ponto, que seria então continuar fazendo investigações e seguir com o projeto, visto que os árvores em los primeiros anos necessitam certo cuidado para se desenvolver e conseguir sobreviver, como bebê humano, em lo qual nós necessitamos dar muito mais atenção em los primeiros anos de vida, controlando animais herbívoros, também fertilizando em alguns casos essas plantas, regando nesses anos de maior sequia e hasta vezes dando sombra ou protegendo de pessoas que podem ir nesse local e também depredar essas plantas. Essas investigações são fundamentais também para compreender o quanto de benefício nós estamos traindo a nossos ecossistemas. Várias vezes já se percebeu que plantar árvores foi muito mais nocivo e capturou muito menos carbono que haver deixado o bioma sem nenhuma interferência humana. Como é o caso, por exemplo, que eu havia dito de los Pampas, que nós não temos nem um quinto dos benefícios de plantar árvores se nós plantamos eles dentro de savanas ou pampas. As gramíneas estabelecidas já aí são muito mais beneficiosas para a recuperação, tanto do suelo, do ecossistema e também em la captura de carbono desde a atmosfera. E também nós temos que compreender essa necessidade de derrubar esses ecossistemas e utilizá-los tanto para a agricultura, para poner esses monocultivos de espécies florestais, entre outros. A questão social é muito importante e melhorar economicamente todas essas comunidades que vivem cerca desses ambientes naturais é fundamental para diminuir a necessidade de predá-los. Assim que esses projetos necessitam estar desenvolvidos junto com a comunidade e muitas vezes os mais eficazes vai ser conservando essas áreas indígenas, porque eles necessitam esses bosques em pé para conseguir sobreviver, ou as savanas com toda a biodiversidade que elas têm. Assim que é muito mais eficaz nós parar com essa necessidade de derrubar árvores que em realidade plantar mais.
Assim nós vamos estar mantendo esse carbono já sequestrado por milhões de anos dentro de nosso suelo e não solamente conseguindo sequestrar uma parte do que aún está disponível em el aire. É muito mais eficaz não derrubar que plantar novos árvores. E por isso que é muito necessário que nós empecemos a abordar esses assuntos, esses temas em las escolas, em las comunidades, com a alcaldia, para que assim nós generemos consciência da importância desses ecossistemas, bem como a importância de eles para nós seres humanos, porque muitas vezes nós somos egoístas e creemos que nós somos o mais necessário no mundo. Nós vamos a ter muito mais benefícios com o bosque em pé que com ele derrumbado, pois assim nós vamos generar uma plata rápida, pero que rapidamente vai terminar. Já com os bosques de pé, nós vamos a ter a regulação do clima, que é muito importante para nossas atividades agrícolas, bem como para nossa saúde. Vamos evitar que tenha muito mais contaminantes como o humo da deforestação em nossa saúde. Vamos diminuir as populações de vectores de enfermedades, como por exemplo os chinches e os mosquitos e muitos outros benefícios. Assim que essa importância social necessita ser discutida também. E como eu havia dito, os árvores são solamente a porta de entrada desse sequestro de carbono, pero a grande quantidade de carbono vai quedar almacenada em nossos suelos, como nós podemos ver acá, onde havia árbol, aún nós temos um material não degradado, pero todo isso é carbono, lo qual então, através dos micro-organismos e também no início por los insectos, vai quedar aprisionado acá. Nós já sabemos que os bosques ao redor do mundo têm a capacidade de armazenar em seu suelo mais de 16 bilhões de toneladas de CO2, pero anualmente nós estamos liberando 8,1 toneladas métricas de CO2 através das queimadas e a destruição desses suelos. E, además de isso, nós emitimos anualmente, somente em 2019, nós liberamos mais de 30 bilhões de CO2 por ano, através da utilização de combustíveis fósseis, además da deforestação e várias outras coisas que nós seres humanos hacemos. Assim que solamente plantar não vai ser o suficiente. Nós também temos que reduzir tanto nossa necessidade de queimar combustíveis fósseis, como também desenvolver novas tecnologias para diminuir a necessidade de deforestar, para continuar plantando alimentos e também ocasionando a disrupção de todos esses ecossistemas naturais que fazem esse aprisionamento naturalmente. E para que vocês tenham ideia, quando nós falamos de pulmão do mundo, muitas vezes nós nos acordamos da Amazônia, mas já há estudos mostrando que para 2050 a Amazônia vai liberar mais gás carbônico que vai estar captando devido a esse deterioro do suelo amazônico. Quanto menos árvores e destruição da Amazônia nós temos, mais esse suelo queda exposto, menos micro-organismos fixando esse material nós vamos a ter e mais oxígeno ocasionando a oxidação de eles, fazendo com que todo esse carbono vuelva à atmosfera. Por isso que também nós volvemos àquele outro ponto em lo qual eu dizia que reforestar é muito mais eficaz que aflorestar. Nós temos que evitar destruir esses ambientes e ajudá-los a recuperar-se antes que seja demasiado tarde. E nós já temos vários dados que esse plantio errôneo de árvores pode ocasionar bastante dano, como por exemplo o caso de Chile, em lo qual desde 1974 há muitos subsídios governamentais para que os dueños de terra empecem a hacer entonces forestações. Pero allá muitas vezes são utilizados esses árvores entonces que vão ser utilizados para a madeireira e celulosa posteriormente. E isso ocasionou dano irreversível de los ecossistemas e a biodiversidade local. Sendo que agora Chile já tem várias espécies
espécies, tanto arbóreas, de hongos e também mamíferos que estão desaparecendo devido a esse deterioro dos ecossistemas naturais. Assim que sempre tenham em consideração que plantar árvores não vai ser a solução, e sim manejar e investigar como nossos ambientes naturais funcionam e utilizar essas espécies nativas que vão fomentar tanto a biodiversidade macro que nós vemos como nossos animais e insectos, bem como a biodiversidade bajo del suelo. E é por isso que eu agradeço muito a todos que confiam em mim e estão me ajudando a reforestar essa parte que foi tão destroçada em los últimos anos. Solamente essa semana eu he comprado 20 árvores, o que parece muito pouco comparado com MrBeast, pero todas elas são espécies nativas que vão ajudar muito a nossa fauna local e também recuperar de uma forma que vai durar por milhares de anos todo esse ecossistema acá. Eu creio que a solução está em la mano de cada de nós, mirando e observando a natureza e replicando todo seu conhecimento. A solução não vai estar em la mano de poucas empresas fazendo projetos bilionários, e sim investindo em nossas comunidades, em el social e no conhecimento ancestral que nós temos. Assim que muitas graças. Se vocês querem colaborar com meu projeto também, vocês já sabem, na Patreon, hay as donações acá por YouTube, e também compartilhando esse vídeo, quizás vocês fomentem a outros amigos e familiares a continuar ajudando com que esses bosques nativos continuem de pé. Bem, esse foi uma síntese muito básica sobre toda essa problemática, pero espero que vocês tenham compreendido e captado alguns novos conceitos para sua vida, para que vocês não caigam nesses greenwashings que nós estamos vendo cada vez mais em nosso dia a dia. Espero que lhe haya gostado esse vídeo e que haya sido interessante. Hasta a próxima. Tchau!